aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de qualidade duvidosa. Inclusive, minha qualidade está bem duvidosa, eu já tô de volta no Canadá, mas eu peguei um resfriado, tava aqui sem fazer nada e falei, e se eu gravar um react? E se eu fizer um vídeo e reaparecer aqui nesse canal? Não sei. Aí apareceu um tema pra mim bem pertinente que eu falei, cara, quero falar sobre isso. E olha que coincidência. A minha irmã, uns 2 dias antes de eu vir pro Canadá, ela comentou sobre a Lohane comigo, que é a pessoa que a gente vai falar hoje, a tal da brasileira que tá processando e expondo o MrBeast e toda a companhia, né? As companhias, as empresas do MrBeast. E a Lohane, ela foi youtuber durante um tempão. Eu acompanhei ela durante o tempo, principalmente quando ela viralizou, falando sobre o furacão que passou pela cidade dela na época, gente, eu não lembro, assim, o nome do furacão, a cidade que ela morava, mas eu lembro muito dela. E do fato também de que ela sumiu. E ela sumiu, o ano passado eu fui descobrir que era porque ela tinha ido trabalhar para uma empresa do MrBeast. E a minha irmã falou, Carol, quem sabe essa não pode ser você, não é mesmo? E olha aí o que aconteceu. 3, 4, 5 dias depois, me estoura essa bomba e eu confesso pra vocês que eu fiquei chocada. Por quê? Porque não faz muito tempo que eu me deparei com esse vídeo aqui de uma outra influenciadora entrevistando a Lohane Mavromatis, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, perguntando por onde ela anda. Porque ela meio que sumiu do YouTube e não disse um adeus, ou tipo um até logo, ou o que ela ia fazer da vida. O canal dela ainda tá lá, que por um acaso é esse canal aqui, ó. E se você for ver os últimos vídeos dela, ó, o último vídeo postado há 3 anos atrás, ela chega a falar aqui, ó, fui rejeitada 10 vezes, bate-papo sobre o meu novo emprego. Não é o emprego do MrBeast, é um outro que ela tá falando aqui. Porém, me deparei com este vídeo aqui, um shorts de uma pessoa fazendo uma caixinha de perguntas pra Lohane. Lo, conta um pouco da vida no off e se pretende voltar. Sua família do YouTube está esperando de braços abertos. E olha o que ela fala. E vai com a outra pergunta que eu já respondi, mas é bem corrida, vai fazer 2 anos já, ou fez já 2 anos que eu trabalho no MrBeast, que é engraçado, né, porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu te vi num fundo de um vídeo, assim, e é uma experiência muito incrível. Eu tenho um time muito grande que trabalha comigo, as pessoas não têm noção, né, mas assim, eu sou encarregada de um time de produtores, editores, gente, o time de criação que tem as ideias de vídeos, que faz, tipo, só a thumb do vídeo, que faz só o título do vídeo, assim. É muita gente, é uma empresa muito grande, tipo, Hollywood, gente, a gente tem carrinho de golfe lá dentro, vocês não têm noção. Poderia fazer um vídeo só contando essas coisas reais, mas assim, minha vida no off é muito corrida, mas é muito gostosa. E é muito, assim, caseira também. É eu, o Davi, o Charlinho lá em Greenville, a gente passeando. E é isso, é normal. Bom, eu sou suspeita pra falar porque como eu já acompanhei ela durante um tempo, eu gosto muito dela. Acho ela uma influenciadora bem íntegra, assim, nunca vi ela envolvida em nenhum tipo de polêmica. Não que isso também vai definir caráter, né? Às vezes você se envolve numa polêmica porque aconteceu, né? Ao contrário do MrBeast, né? Que é a outra pessoa que está fazendo parte desse vídeo, que no caso é o grande chefe dela, né? Não sei se ele é o chefe majoritário de todas as empresas, mas eu sei que ele carrega um forte nome ali. Afinal de contas, gente, ele é o maior youtuber da plataforma. E ele revolucionou a história do YouTube nos últimos tempos, e ele mistura, assim, uns reality shows com os jogos, tudo muito megalomaníaco, ele investe muita grana e ele faz muita filantropia também, né? Então ele doa muita coisa. Ele é meio que conhecido como o cara que ajuda as pessoas, pelo menos, né, pra mim, que sou uma pessoa que não consome o conteúdo do MrBeast, pra mim chega sempre as notícias desses prêmios, das pessoas que ele ajuda, dos realities milionários, bilionários, enfim. Mas já chegaram também algumas outras polêmicas. Então, ao contrário da Lohane, que também era uma youtuber já consolidada, né, ela tinha esse canal aqui com 2,3 milhões, mais de 700 vídeos gravados, então foram muitos anos aí produzindo conteúdo pro YouTube, e o MrBeast também, óbvio que ele atingiu níveis e números astronômicos, mas ao mesmo tempo que ele é muito famoso, a Lohane, ela também era conhecida aqui no Brasil. Conhecida pelo conteúdo que ela produzia, e um dos vídeos mais populares, que foi esse aqui, que foi o primeiro que me impactou, que foi o do tal do furacão, com 9,5 milhões de views. Cara, faz 8 anos já isso. Meu Deus, furacão Irma. Ela gravou vários vlogs de como foi a passagem do furacão pela cidade que ela morou. E aí, gente, enfim, vocês viram pelo vídeo, parecia, pelo menos pra mim, parece que ela tava ali
realizada, né? Vivendo ali no emprego dos sonhos, na cidadezinha pacata, vivendo com o marido dela, que inclusive é médico, com a doguinha dela e até onde eu entendo, hoje grávida, acho que já teve, né? Caroline, presta atenção na polêmica, né? Sim, né? Inclusive na polêmica envolve o momento em que ela estava parindo, mas eu não vou me adiantar aqui, a gente vai reagir ao vídeo de denúncia da Lohane com relação aos assédios, discriminações e abusos trabalhistas mesmo, gente, que a gente vai ouvir ela falar agora. Becoming a mother and having a daughter completely changed what I'm willing to stay silent about. Before I talk about my time working at Mr. Beast at a C-suite level, I would just like to briefly introduce myself. My name is Lorraine Mavromatis. I was born and raised in Brazil. For the last 10 years of my life, I dedicated it to studying and analyzing the social media space from the inside out. And I just completely fell in love with the content creation process. And that passion eventually led me to wanting to work with brands and work on their social media strategies. And that's what eventually led me to Mr. Beast. I was interviewed by the CEO and Jimmy Donaldson, Mr. Beast himself. I was hired on the spot. I led teams. I oversaw creative and operations across multiple platforms. But most importantly, I saw how things worked from the inside. Unfortunately, it didn't really take me too long to realize that things were not how they looked like on the outside. From the very beginning, I was yelled at, cursed at. I was even called dumb in front of my entire team. E a gente tá falando de uma mulher que era o quê? Líder dentro da empresa. Então você não, sei lá, dentro do meu imaginário, me diz aqui vocês, uma mulher imigrante, que a gente tem que lembrar que a língua nativa dela nem é o inglês, e olha esse inglês, né? Porque quando eu vi a chamada de que deu problema ali em processo dentro da empresa, ela foi chamada de burra ou ela foi desmoralizada, na hora já vem gatilho, né, gente? Já trabalhei falando inglês com várias outras nacionalidades. Tenho amigas aqui no Canadá que trabalham falando inglês e os relatos são sempre os mesmos. Chefes abusivos que zoam seu sotaque, que zoam suas expressões, que zoam o seu jeito de ser, a sua cultura. Te zombam mesmo pela maneira como você fala. Então, eu imaginei que esse fosse ser o caso dela. Não só não é, porque o inglês dela é perfeito, como ela tem um cargo de liderança onde ela foi desmoralizada, e isso só faz me perguntar, né? Como não são tratadas as mulheres que estão abaixo real, né? No sentido de estagiárias, né? Meninas jovens que estão ali aprendendo, que realmente estão errando, como que eles não tratam as assistentes deles, né? Enfim. Então, antes de mais nada, é muito importante o que a Lohane tá fazendo. Claro que ela deve ter provas, né? Não tô dizendo que o que ela tá falando é verdade ou não, quem vai decidir é a justiça. Inclusive, o processo tá na internet aí pra todo mundo ver. Mas o que eu acho mais importante foi o que ela trouxe lá no começo, que a gente quase não escutou, que foi que ela falou que agora que ela se tornou mãe, ela tá vindo falar coisas que talvez ela não falaria no passado, mas que agora ela se sente na obrigação de falar. E é muito importante quando as mulheres relatam situações de abuso, situações onde elas são desmoralizadas, para que as outras mulheres que estão mais ainda subordinadas e se sentem mais impotentes e com menos coragem também venham a público falar, né? They're giving a business idea, only to have a man give the exact same idea a minute later and get praised. I was obligated to attend one-on-one meetings at the CEO's house by myself and an upstairs room only lit by a side lamp and have him hear how attractive and beautiful I was. Gente, isso aí também me deixou muito, muito possessa. Como um chefe, a gente tá tão acostumada, né? Porque eu ia falar assim, como que pode um chefe de uma empresa que é equiparada a uma empresa hollywoodiana usar do seu poder para chamar a sua companheira de trabalho para um lugar super íntimo na sua casa, com as luzes apagadas e só um abajur de skin, e ainda mencionar a beleza dela? Gente, isso é tão absurdo, isso é tão antiético, antiprofissional. Só que aí, né, eu comparei Hollywood, e Hollywood é basicamente isso. Escândalos e escândalos que envolvem aí os diretores se aproveitando das atrizes, e só vai dar esse trabalho e esse papel se fizer isso e aquilo. Ai, gente, nossa, que podridão, né? Vamos continuar. The CEO also told me that Jimmy, Mr. Beast, gets really awkward around attractive women, and I quote, Lorraine, let's say that when you're around and he needs to go to the restroom, he's not really using the restroom. I started changing completely how I dress to go to work. Deus, que nojo! Basicamente, o coworker dele, né, um parceiro de trabalho, dizendo, olha, realmente, o Mr. Beast, ele é um pervertido, ele não consegue controlar o próprio corpo perto de uma mulher bonita. Jesus Cristo.
I started only wearing baseball caps, extremely baggy clothes. I basically just tried to do everything to disappear. So I just kept my head down. I just continued to give everything that I had and tried to convince myself that that would be enough. But the thing is that when you're working in a male-dominated field, especially one that's being run by boys, where they preach that if talent wants to draw a dick on the wall, let them. It doesn't matter how smart you are. It doesn't matter how hard you work. Giving your best will never be enough. Sabe qual é a minha sensação? Tem a sensação que essas empresas, e não só do MrBeast, né? De qualquer galerinha da tech, às vezes também. Você tem um grupo de amigos ali na adolescência e você tem uma ideia de negócio, vocês são grandes gênios, tudo bem, deu super certo. Só que a sua empresa cresceu, você contrata outras pessoas, você tá beirando os 40 anos e aí você continua com aquela mesma cultura de moleque, adolescente, com as mesmas piadas. Gente, isso é muito... é tosco, né? Mostra zero maturidade. Tipo, cresceu a empresa, mas não cresceu a cabeça. It got worse when I became pregnant. I had approved maternity leave signed off by HR, and I had agreed that I would work up until my last day of pregnancy. I said, while I'm in labor on my way to the hospital, I will call you, and that's when I want my maternity leave to start. On paper, it sounded beautiful, but in reality, it meant nothing. I was at the hospital in labor in a team meeting. 1 week postpartum, still healing, sleep deprived, emotionally and physically exhausted. I was already back to work. Less than a month postpartum, going through postpartum depression, and I had to hop on a plane, fly out of the country to work on a main channel shoot and leave my newborn baby behind. When I think about those first 2 months and all the time that was taken away from me from bonding with my baby, a time that was supposed to be protected, those moments were all taken away from me. And after everything that I went through, 2 weeks after coming back from what was supposed to be a maternity leave, my maternity leave, I was let go. And the reason was, and I quote, "You are too high of a caliber for this position. We need someone of a lower caliber." Now have that make sense and let... Cara, que cagões, né? Pra começo de conversa. Depois de tudo que aconteceu, a pessoa se sente assim. Eu entendo que ela não foi forçada a trabalhar, né? Se ela foi nessas reuniões, se ela foi nessas gravações, ou enfim, nessas viagens, ela não deve ter sido amarrada, né? Mas a gente tem que entender essa hierarquia que eu venho falando desde o começo do vídeo, né? Quando você tá trabalhando numa empresa e você tem chefes e você precisa cumprir prazos... Eu tô falando isso pra vocês porque eu li parte do processo, tá? Eu vou linkar ele aqui embaixo do vídeo. E tem uma parte que fala muito claramente, vou tentar até achar aqui pra vocês, que eu anotei, sobre The Beast Bible. Onde que eu anotei isso? Aqui, ó. Tem um ponto que aparece no processo onde ela fala sobre um manual interno que os funcionários chamariam de The Beast Bible, tipo a Bíblia do MrBeast. E ela usa, né, esse manual para argumentar sobre essa cultura, né, de grandes moleques que valorizava a intensidade extrema e excesso de trabalho. É tipo um manual que, na hora da descrição, né, de como eles sugerem que você se porte dentro da empresa, é sempre sugestões de uma cultura de trabalho até a exaustão. E quando você é uma pessoa nova que está trabalhando lendo manual, você tenta se colocar dentro disso, né? Dessa cultura tóxica, infantilizada, abusiva, né? Onde você é ofuscada. Afinal de contas, ela relatou aqui que ela dava ideias, era chamada de burra, e aí vinha um outro cara, dava a mesma ideia e ele era o gostosão. Nossa, já vi tanto isso, gente. Sou formada em publicidade, né? Já trabalhei em agência, já vi tanta coisa. Homem ganha até leão de cane em cima de ideia que nem foi dele. Enfim. Let that sink in a little bit. So today, I'm taking legal action, not just for what happened at the end, but for everything that happened along the way, and for the toxic culture that made it all possible. They tried to silence me enough, but enough is enough. And I'll let the legal process speak for itself now. Thank you. Bizarro, né, gente? Eu vou tentar achar aqui, ó. Vamos traduzir aqui para português, porque eu não sei fazer tradução simultânea. Ex-funcionária processa a empresa de MrBeast alegando assédio. A antiga funcionária da produtora da estrela do YouTube afirmou numa ação judicial federal que sofreu assédio sexual e discriminação por gravidez. A Beast Industries nega todas as alegações.
Ó, a senhorita Mavromatis afirma no processo que o antigo diretor executivo da empresa, James Warren, primo do MrBeast, né? O senhor Donaldson é o MrBeast, né? Então, o primo dele foi o cara que fez os comentários inapropriados sobre a aparência dela e tentou marcar encontros a sós com ela em casa. Cara, gente, que nojento isso, né? Falar que o MrBeast se recusava a trabalhar diretamente com ela por causa da sua aparência, que tinha um certo efeito sexual. Ai, gente, que... Enfim, eu acho que o que eu acho mais bizarro nisso tudo é o fato de que o outro diretor era primo. A pessoa do RH, que tem essa também, tá? Quando ela vai reclamar pro RH tudo o que estava acontecendo, o RH era a mãe do MrBeast. A pessoa que tem que estar ali para defender os funcionários e empresas, quando ela recebeu as alegações, o que ela fez? Falou que ela era qualificada demais para trabalhar lá e demitiu ela. Gente, isso aí, eu não sei, ó, você que trabalha com processo trabalhista, me diz se isso não é evidência o suficiente. Ou pelo menos para eles duvidarem aí da índole da empresa, porque é muito estranho, né? Ah, e isso aqui é muito louco também, tá? Porque, ó, 3 semanas após o regresso, né, quando ela voltou da licença maternidade, ela foi demitida do cargo, apesar dela ter um forte histórico de desempenho. Eu li que ela foi efetivada 2 vezes, gente. Assim que ela entrou na empresa, ela ganhou 2... Como é que chama isso? Promoções. Nossa, eu falando aqui que o MrBeast tem quase 40 anos, ele tem 27 anos. E aqui no Twitter, a gente acha esse post aqui da Publity, que a Dani, inclusive, republicou falando, ó, o MrBeast vai fazer de tudo pra colocar a Lohane Mavromatis como errada. Cara nojento. Gente, com certeza. Ó, MrBeast Team... Deixa eu traduzir isso para vocês, porque eu não sei fazer tradução simultânea. A equipe do Mr. Fera divulgou supostas mensagens contestando as alegações de mais funcionária que diz ter sido forçada a trabalhar durante a licença maternidade. Aí, gente, olha esses prints. É um print da Lohane falando: ah, apesar de eu estar de licença maternidade, eu acho que seria de extremo valor que eu vá com vocês para ter certeza que tudo vai funcionar de uma maneira tranquila e para ter uma cidadã brasileira em solo com vocês todos, para caso alguma coisa de última hora aconteça. Como vocês acham que a logística aconteceria? Tem algum assento disponível no jatinho para mim, para ela fazer a tal da viagem? E aí ele responde, não sei quem responde, né, porque eles taparam, e aí ela responde: hey friend, vou ter que cancelar e adiar porque eu estou entrando em trabalho de parto no hospital. E aí a pessoa responde: nossa senhora, meu Deus, claro, maravilhoso, você não devia nem estar aqui, né, checando o Slack, que eu acho que é esse aplicativo. Um grande abraço, muito sucesso, aproveita, essa é a experiência mais incrível da sua vida. E tipo assim, né, é um print fora de contexto, então, gente, tá, cabe à justiça aí decidir, mas obviamente, é isso que eu tô querendo falar pra vocês. De um lado a gente pega a Lohane, que tem um histórico no YouTube, que é uma pessoa que, pelo menos dentro da minha bolha, eu nunca vi ela se envolver em polêmica, é uma influenciadora que, inclusive, saiu no auge, né, se você ver aí a quantidade de visualizações que ela tinha, pô, pra mim, eu considero que ela saiu no auge. E, cara, ela tem condições financeiras, tem muita gente falando que ela tá aí pra ganhar fama, ganhar mídia. Eu, honestamente, não acho que é o caso, mas, obviamente, que eles vão fuçar toda a vida dela agora pra tentar achar um podre, é um fato. Mas aí, do outro lado, a gente tem o MrBeast, né? Tá aí há uns bons 5 anos. Como eu não acompanho muito, só entra aqui, né, na minha cabecinha, alguns respingos das grandes polêmicas. A gente já teve polêmica envolvendo Jack, dentro da equipe dele. Já teve polêmica envolvendo equipe denunciando condições de trabalhos insalubres. Ele tem um canal, né, The Beast Games. Parece que teve uma equipe aí que denunciou condições insalubres. Cara, é uma polêmica atrás da outra. Se vocês pararem para pesquisar, boa sorte, porque eu tenho mais que fazer na minha vida. Eu, de coração, desejo para Lohane que a justiça seja feita, que ela consiga provar, né, todas as alegações dela, porque a gente, até como mulher, a gente sabe que tem muitas coisas aí, principalmente quando envolve assédio, abuso. Como que você vai provar isso, né? Como que você vai provar que naquele momento, naquela sala escura, aquele cara teve a pachorra de te falar aquelas coisas e você não tá nem preparado? Você vai fazer o que agora? Você vai gravar toda a sua vida? Você vai andar com óculos da Meta para sempre? Black Mirror agora. Então, certas coisas, ao meu ver, eu acho que é difícil, né, ela conseguir provar, mas tem certas coisas que nessas questões trabalhistas aí, gente, eu tenho uma amiga que trabalha com processo trabalhista, viu? Ó, ela tem dinheiro, porque esse negócio aí funciona. Então é isso, né? Vamos ver como vão se discorrer as coisas e desejo todo o sucesso do mundo pra Lohane e que eventualmente, no momento certo... Eita, que meu celular tá tocando.
ela encontra um trabalho muito mais alinhado com os valores dela. Mas principalmente parabéns pela força, pela coragem e pela disposição, gente, porque ao contrário de todas as pessoas falando que ela tá aí pra aparecer, que ela tá fazendo essas coisas porque ela, sei lá, quer fama. Gente, que fama que pessoas que foram abusadas já tiveram nessa vida, que já sofreram algum tipo de assédio, que já tentaram ir contra homens poderosíssimos da indústria. Alguém conseguiu um papel num filme muito bom depois disso? Alguém cresceu 10 milhões de inscritos no YouTube depois disso? Eu desconheço. Se vocês conhecerem alguém, comenta aqui embaixo. Inclusive, deixa um comentário, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, porque aparentemente eu voltei, né? Não sei quando que eu vou aparecer com o próximo vídeo de qualidade duvidosa, não é mesmo? Então é isso. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.